Imagine só, largar tudo, família, trabalho, bens materiais. Imagine abrir mão de tudo que você conhece para mergulhar de cabeça no desconhecido. Pois foi exatamente esse chamado que ecoou nos ouvidos de 12 homens comuns, humildes trabalhadores da Galileia. Eles não estavam atrás de fama, poder ou riqueza, mas suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Um carpinteiro da pequena Nazaré, com palavras sábias e um olhar que transbordava compaixão, cruzou seus caminhos. Jesus, o Cristo, convidou-os para uma missão divina: levar a boa nova ao mundo inteiro. Mas essa decisão não era nada fácil. Abandonar tudo e seguir um mestre, abraçar uma nova vida, exigia uma coragem enorme e uma fé inabalável. O medo, a incerteza, a dúvida, sentimentos que todos nós, meros mortais, conhecemos bem, ecoaram em seus corações. Mas havia algo muito mais forte: a promessa de um novo reino, de um mundo transformado pelo amor e pela compaixão. Um chamado irresistível, que falava mais alto que qualquer receio. E assim, esses homens, com suas fraquezas e imperfeições, deram um passo à frente. Abraçaram o chamado de Jesus e se tornaram os alicerces de uma nova fé. Suas histórias de vida, seus ensinamentos e sacrifícios romperam barreiras do tempo e do espaço. Eles se tornaram os 12 apóstolos, os mensageiros da Boa Nova, os pilares da igreja que se erguia. E você? O que você faria se estivesse frente a frente com um chamado tão grandioso? Abriria mão de tudo para seguir um propósito divino? Quem eram esses homens que tiveram a audácia de seguir Jesus? Eram pescadores, cobradores de impostos, gente como a gente, com trabalhos simples e rotinas humildes. Homens como André e Pedro, irmãos unidos pelo trabalho nas redes de pesca, acostumados com a labuta diária no mar da Galileia. Tiago e João, também irmãos, cheios de gênio e com a cabeça nas nuvens, aprendiam o ofício com o pai, Zebedeu. Tinha também o Mateus, o cobrador de impostos, que muita gente olhava torto, mas que carregava um coração sedento por mudança. E Tomé, o incrédulo, sempre questionando tudo, buscando provas concretas para ter fé. Cada um carregava consigo uma história, sonhos, medos e expectativas. Vidas moldadas pelo trabalho duro, pela simplicidade da vida em comunidade, pela fé na promessa de um Messias. Eram homens comuns, com defeitos e qualidades, movidos por anseios e dúvidas, mas, lá no fundo, ardia uma chama de esperança, uma busca por algo maior que transcendia a labuta do dia a dia. Mal sabiam eles que essa chama seria avivada por um encontro transformador. Jesus, o Messias tão esperado, cruzaria seus caminhos. O chamado para segui-lo mudaria não apenas suas vidas, mas também o destino da humanidade. A simplicidade de suas origens se tornaria um símbolo poderoso. A mensagem de Jesus era para todos, sem distinção de classe social, profissão ou passado. O chamado de Jesus ecoou de um jeito único para cada um dos futuros apóstolos. Para Pedro e André, que estavam lá lançando as redes nas águas tranquilas do mar da Galileia, a ordem foi direta: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sem pensar duas vezes, largaram tudo, as redes, o barco, o próprio pai, para seguir o mestre. Tiago e João estavam consertando as redes com o pai, Zebedeu, quando ouviram o chamado. Movidos por um ímpeto jovem e idealista, deixaram tudo para trás. A promessa de fazer parte de algo grandioso, de testemunhar o reino de Deus em primeira mão, era irrecusável. Mateus, o cobrador de impostos, aquele que era desprezado por tantos, encontrou em Jesus um olhar acolhedor e cheio de misericórdia. O chamado para segui-lo foi como um convite para recomeçar, para mudar de vida. Ele largou a mesa de cobranças e abraçou a missão de anunciar o amor e o perdão. Cada apóstolo,
tocado de maneira única pela mensagem de Jesus, respondeu ao chamado com um misto de fé e receio. Uns, como Filipe, foram convidados diretamente por Jesus. Outros, como Bartolomeu, foram levados por aqueles que já o seguiam. A resposta ao chamado divino nem sempre foi imediata, nem livre de dúvidas. Mas, em cada um dos 12, a semente da fé foi plantada, germinando em terreno fértil e transformando suas vidas para sempre. A jornada ao lado de Jesus não foi fácil, não. Os apóstolos, mesmo tocados pela divindade do Mestre, eram humanos como nós. Enfrentaram dúvidas, medos e momentos de fraqueza. Pedro, impulsivo e cheio de paixão, duvidou algumas vezes. Teve um momento em que, cheio de fé, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas aí o medo bateu e ele começou a afundar. Tiago e João, às vezes um pouco arrogantes, almejavam posições de destaque no reino dos céus. Mas Jesus, com sua sabedoria, os repreendeu e ensinou a importância da humildade e do serviço abnegado. Tomé, o incrédulo, duvidou da ressurreição de Jesus. Ele era o tipo que precisava ver para crer, tocar nas feridas do Mestre para ter certeza. Jesus, com a maior paciência do mundo, atendeu ao seu pedido, mostrando que a fé pode florescer mesmo em meio à dúvida. Judas, atormentado pela ganância, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Consumido pelo remorso, cometeu suicídio, um final trágico que nos lembra da importância de resistir à tentação e buscar o perdão. As falhas dos apóstolos revelam sua humanidade, suas fragilidades. Eles nos ensinam que a fé não é isenta de dúvidas, que a caminhada cristã é um aprendizado constante, um processo de superação e amadurecimento espiritual. A crucificação de Jesus abalou os apóstolos profundamente. A dor e o desespero tomaram conta. A esperança parecia ter morrido na cruz. Mas a ressurreição, o evento mais importante da fé cristã, mudou tudo. O sepulcro vazio, as aparições de Jesus, suas palavras de conforto e encorajamento reacenderam a chama da fé. Os apóstolos, antes temerosos e confusos, foram tomados por uma força sobrenatural. A tristeza deu lugar à alegria, o medo à coragem, a dúvida à certeza inabalável. A ressurreição de Jesus não foi só a confirmação de sua divindade, mas também a promessa de vida eterna para todos que nele creem. No dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos em oração. Eles receberam dons extraordinários. Falavam em línguas, curavam enfermos, anunciavam a boa nova com ousadia e poder. A transformação dos apóstolos após a ressurreição foi radical. Aqueles homens simples e tementes se tornaram líderes corajosos, pregadores eloquentes, instrumentos de Deus para propagar o Evangelho por todo o mundo. Depois de Pentecostes, os apóstolos se espalharam por diferentes regiões, levando a mensagem de Jesus. Pedro, reconhecido como a rocha da igreja, pregou em Jerusalém e em outras cidades, realizando milagres e convertendo multidões. Paulo, que antes perseguia os cristãos, teve um encontro transformador com Jesus e se tornou um dos maiores propagadores do cristianismo. Suas cartas, endereçadas às comunidades cristãs que se formavam, são até hoje fonte de ensinamento e inspiração. João, o discípulo amado, pregou na Ásia Menor e escreveu o Evangelho que leva seu nome e o livro do Apocalipse. Tiago, irmão de Jesus, liderou a igreja em Jerusalém, sendo um exemplo de fé e retidão. Os apóstolos enfrentaram perseguições, prisões e até a morte por causa de sua fé. Mas nada os fez recuar. Movidos pelo Espírito Santo, cumpriram a missão que Jesus lhes confiou: anunciar a boa nova a toda criatura. O legado dos apóstolos ecoa até os dias de hoje.
Seus ensinamentos, preservados nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento, continuam a inspirar e transformar vidas. A Igreja, fundada sobre o alicerce da fé apostólica, se espalhou pelo mundo, levando a mensagem de amor, perdão e esperança a bilhões de pessoas. A coragem dos apóstolos em enfrentar a perseguição e a morte por amor a Cristo é um exemplo atemporal de fé inabalável. Seus escritos orientam a vida moral e espiritual de cristãos de todas as culturas e gerações. A mensagem central do cristianismo, o amor a Deus e ao próximo, pregada pelos apóstolos, continua a ser um farol de esperança em um mundo dilacerado por conflitos, desigualdades e injustiças. Os apóstolos, homens comuns que aceitaram o chamado divino, nos deixaram um legado de fé, coragem e amor incondicional. Suas histórias nos convidam a refletir sobre o verdadeiro significado da vida cristã e a buscar um relacionamento pessoal com Deus. As histórias dos apóstolos, repletas de ensinamentos e exemplos práticos, nos inspiram a viver a fé cristã de forma autêntica. Pedro nos ensina sobre arrependimento e perdão. João, sobre o amor incondicional a Deus e aos nossos irmãos. Paulo, sobre a graça e a misericórdia divinas. A fé inabalável de Pedro, mesmo diante da dúvida, nos encoraja a perseverar na caminhada cristã. O exemplo de humildade e serviço de Tiago nos desafia a colocar os outros em primeiro lugar. A coragem de Paulo em pregar o Evangelho, mesmo diante da perseguição, nos convida a sermos testemunhas de Cristo no nosso dia a dia. Acima de tudo, a história dos apóstolos nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, não importa de onde ela veio, para realizar coisas extraordinárias. Assim como os apóstolos foram transformados pelo poder do Espírito Santo, nós também podemos experimentar essa transformação em nossas vidas. Os desafios enfrentados pelos apóstolos, as dúvidas, os medos, as perseguições, nos aproximam deles. Suas histórias nos mostram que a fé cristã não é um conto de fadas, mas uma jornada real, com seus altos e baixos, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. A história dos apóstolos é só o começo de uma jornada fascinante à formação e expansão da igreja primitiva. As cartas de Paulo, cheias de ensinamentos doutrinários e práticos, nos transportam para o dia a dia das primeiras comunidades cristãs. Os relatos sobre a vida dos primeiros cristãos, marcados pela fé, ousadia e amor ao próximo, nos desafiam a viver o Evangelho de forma radical em nossos dias. A perseguição, o martírio, mas também a alegria e a esperança que marcaram a vida da igreja primitiva, nos convidam a refletir sobre o preço da liberdade religiosa e a importância de defender nossa fé. A história da igreja, desde o seu início, é um testemunho vivo da ação de Deus na história. É a história de homens e mulheres comuns que, inspirados pelo exemplo de Cristo e dos apóstolos, dedicaram suas vidas a anunciar o Evangelho e construir um mundo melhor. Convidamos você a continuar essa jornada, mergulhando nos relatos emocionantes da igreja primitiva, descobrindo a força da fé que moveu aqueles homens e mulheres a transformar o mundo. Uma história de coragem, esperança e amor que atravessou os séculos e continua a ecoar em nossos dias.